Não sei se você lembra de um caso que ficou muito famoso na França, do Lance Armstrong. Lembra desse cara? Tem uma prova de ciclismo na França chamada Tour de France, que é a volta no país inteiro. Sei. Uhum. E ele foi campeão, eu acho, se eu não me engano, 6 ou 7 vezes consecutivas. Ele era tipo um ícone na França, assim. É uma prova muito famosa, icônica, né? Termina em Paris, termina na Champs-Élysées, a linha de chegada, né? É na Champs-Élysées, mas passa pelo país inteiro e ele teve câncer antes, se curou do câncer, enfim, é toda uma história heróica até. E depois foi um escândalo de doping absurdo, porque ele foi campeão, heptacampeão, né? Sei lá, não me lembro se foram 6 ou 7, mas enfim, dessa prova com doping. Então, assim, algo que tem a ver com a raiz com a raiz psicológica dessa questão que a gente está analisando, né? De desejo de superação dos seus próprios limites, como uma performance transhumana, né? Porque um ser humano em condições normais não seria capaz de atingir aqueles níveis, aquele nível, as marcas que ele atingiu. Então a gente vê Sim. vários exemplos no atletismo disso, e também toda a questão envolvendo cirurgias plásticas, né? Prolongamento da juventude, negação do envelhecimento humano, enfim, perpetuação da juventude, né? Faz parte do imaginário humano. O filme Substância fala muito disso, né? E de como isso pode ter efeitos perversos, né? No final, a casa caiu pro Lance Armstrong, nesse caso do doping, e no filme, na ficção, também no retrato do Dorian Gray, do Oscar Wilde, sempre tem alguma reviravolta mais sombria, mais sinistra, né? Porque para onde a gente vai nessa busca desenfreada por um progresso rumo a nos tornarmos deuses? Como é que é isso, assim? Sim. E você pode reparar que quando a literatura aborda isso, você vê que sempre tem uma consequência que mostra que os seres humanos estão desafiando uma coisa que é maior do que eles. Por exemplo, Exatamente, esse é meu ponto. primeira, por E que exemplo, se vira contra eles e contra a gente, né? Porque nós vamos nos incluir. Que se vira contra a gente e nos engole, né? sim, a gente pode ver isso, inclusive, na obra inaugural da ficção científica, né? A obra que é considerada formalmente a estreia do gênero da ficção científica, que é o Frankenstein, da Mary Shelley. Exato. Ali você tá. Pô, aquilo dali é transhumanismo puro, né? Você utilizar a ciência, utilizar o seu conhecimento sobre a vida, sobre a biologia, para criar a vida. Uma coisa que dentro dessa perspectiva ampla que a gente está falando aqui, é uma coisa que tradicionalmente, pô, quem é que cria a vida na literatura, na mitologia e tal? São os seres divinos, são as divindades. Eles criam a vida. E aí, no momento em que o ser humano desafia esse poder, ele mesmo se tornando criador de uma criatura, como diria o narrador da Sessão da Tarde, altas confusões acontecem. Então você vê que não dá muito certo. A história do Frankenstein tem a ver com isso. Que é uma espécie de. Como é que eu posso dizer? Aliás, isso é muito interessante, porque eu não sei se tu esbarrou com isso em alguma das coisas que você leu, mas o Frankenstein, ele é uma história que já. Uma história que se repete ao longo da literatura mundial, digamos assim, só que com ares modernos, que é a história do Golem. Já ouviu falar nisso? O Não mito do lembro. Golem. Então, tem uma lenda judaica, que é a lenda do Golem. É uma lenda segundo a qual você tem a possibilidade de fazer um boneco de barro. Imagina, um boneco de barro. E aí, quando você escreve a palavra Yahvé na testa dele, ele fica vivo. Ele vira um ser animado. E aí, na lenda do Golem, esse ser ele acaba se voltando contra os seus criadores e ele faz um monte de besteira também, tipo o monstro de Frankenstein. Lembrei do Pinóquio também. Pinóquio também é uma manifestação dessa história muito antiga. Então você vê que, pô, como que na nossa história a gente continua falando sobre isso? Através da tecnologia. Então, se antes era o Golem, que era um bicho feito de barro, com uma palavra mágica escrita na testa dele, agora a gente usa. Esse mito se repete através do quê? Dos robôs. A gente cria uma máquina que ela passa a ser indistinguível de um ser humano.
e ela de alguma maneira acaba se voltando contra a gente. Seja como um robô de fato, né, uma máquina com corpo humanoide, seja uma inteligência artificial que domina o planeta, como é o caso de Matrix. Você tem um mega cérebro, uma mente artificial que surge e domina tudo. Cria toda uma espécie de novos seres, só que seres cibernéticos e seres feitos de metal. Uhum. Mas é toda uma diversidade um novo tipo de vida que toma conta do planeta. Mas é a mesma história se repetindo. São os seres humanos dando uma de criadores e dando merda depois. É. Então você vê que, assim, mesmo que você não dê uma interpretação teísta para essa história, é como se a ideia de que há algo superior à própria vontade e capacidade humana, ela ainda permanece. E ela é traduzida ao longo das diferentes épocas de diferentes formas. Na nossa época é isso, né? Tipo, ó, não cria essa IA não que vai dar merda. É um robô se virando contra a gente, né? Não necessariamente é uma divindade vindo e punindo, mas é o criador, a criatura se virando contra o criador. Então, de alguma maneira, os seres humanos eles são levados pela dor ou pelo amor a entender que eles são limitados e devem ter cuidado. É uma nova versão de Prometeu ou de Isso. Ícaro, né? Vai querer voar alto demais e suas asas vão derreter. Aceita que dói menos, que tem um limite, né? Nós não somos deuses, assim. Mais ou menos essa ideia. Isso. E aí, assim, o lance fundamental do transhumanismo, só para voltar o fio da meada, é que os transhumanistas eles se recusam a reconhecer essa limitação. Eles acreditam de fato que a tecnologia ela vai superando essas limitações até que você os seres humanos vão atingir um estágio literalmente de deuses em relação ao domínio deles sobre a própria natureza e sobre o ambiente. Pois é, mas lembrei até de tem um outro exemplo, um romance do José Saramago que se chama As Intermitências da Morte, não sei se você conhece esse. As pessoas não morriam, a morte resolveu se aposentar. Eu não li não, mas é um dos que tá na minha lista. É isso mesmo a história. E aí gerou uma série de problemas, né? De ordem pública, problemas sociais, enfim. Ou seja, essa ideia de transcender totalmente a natureza humana traz uma série de novas condições também que vão ser permeadas de novos problemas, né? Não vai ter essa realidade, esse paraíso tão almejado. Isso não existe, na verdade, não existiria. Eu tava pensando aqui até nessa questão da medicação, né? Eu falei do Viagra, mas assim, a medicalização de tudo, de certa forma, também tem um pouco a ver com isso, né? Numa busca por não se sentir nenhum tipo de emoção negativa, por exemplo, as pessoas se doparem para estarem sempre se sentindo bem, estarem sempre equilibradas emocionalmente, etc. Mas será que é bom também não sentir tristeza, né? Tá, chegar nesse estágio onde a gente não apenas domine as nossas limitações físicas, mas também domine as nossas limitações psicológicas e não sejamos mais acometidos por emoções fortes que possam nos desestabilizar, sei lá. Aí é literalmente transhumanista porque o ser humano ele se emociona, né? Ele chora, ele sofre, ele tem consciência da sua finitude, ele ama, nós somos uma criatura social. Aí transcender isso e não ter essa medicalização também levada a um extremo, onde vários tipos de sintoma pudessem ser extirpados. Será que é legal? Eu até me lembrei de quando a minha mãe morreu, eu cheguei a tomar antidepressivo por 1 ano, mais ou menos. Mas teve uma época. Depois a gente parou, a gente resolveu parar. Claro que cada caso é um caso, eu tô falando do meu especificamente, né? Em vários casos pode ser importante. Mas eu e o meu analista, que é psiquiatra, a gente chegou à conclusão de que aquela dor da perda da mãe estava lá. Assim, não era um remédio que durante 1 ano foi importante porque estava numa fase de luto agudo muito forte e que foi importante para mim, para me reequilibrar. Mas não seria me medicalizando que eu deixaria de sentir saudade, ou que eu deixaria de estar triste pela ausência de uma pessoa tão importante. Então a gente naturalmente viu que eu me senti pronta para fazer o desmame, parar e tal. Então eu acho que tem muito isso também no movimento transhumanista, né? Porque a gente fala muito nas questões físicas, doping, imortalidade, mas também um controle das emoções
humanas, pra gente estar sempre como robôs, assim, no controle da situação. E não se entregar, sei lá, não sair do eixo. Mas será É que, uma, mas será que haveria arte se não houvesse a emoção? é uma boa pergunta, sim. Né? É uma boa pergunta. É, 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 será que haveria a literatura? Será que haveria? Então, assim, transcender o humano e rumo a essa nova criatura comparável a um deus. Como é que seria isso, né? Assim. É engraçado que tem uns contos, eu não lembro de onde eu tirei isso agora, mas quando você vê literatura indiana, ou literatura budista, tem um monte de reflexão interessante sobre o mundo dos deuses, como seria. E aí, eu não lembro se isso é do hinduísmo, do budismo tibetano. Eles falam que os deuses são. Ah, é do budismo, eu acho que é no budismo tibetano que tem isso. Eles falam que os deuses. O mundo a esfera dos deuses é a esfera que está mais longe da iluminação que torna alguém desperto, né? O Buda. Por quê? Porque na esfera dos deuses só existe prazer. Você é inebriado todo o tempo de prazer e ausência de sofrimento. Se você está inebriado o tempo todo de prazer, você vira um ser amortecido. Você não busca nada. Porque você tá o Exatamente. tempo todo meio que assim, tipo, sentindo um negócio bonzão. E aí você não quer nada, você não quer nem atingir a iluminação, conforme o Exatamente. budista falaria. Exatamente. Então, o sofrimento, o budismo, ele entende que, o budismo tibetano, ele entende que o nível de existência dos seres humanos é o mais privilegiado de todos, porque a gente pode desfrutar um pouco de como é ter prazeres como deuses, mas ao mesmo tempo a gente tem um pouco de sofrimento que é o suficiente para que a gente não fique hipnotizado e busque a iluminação, a sabedoria e coisas assim. Os deuses não, eles meio que estão perdidos. Eles estão perdidos, é muito difícil de sair do estado de deuses, porque eles estão. Os deuses são tipo as pessoas de Admirável Mundo Novo, que tomam aquela droga, soma, e elas estão o tempo todo sentindo prazer e não sei o que, empolgadas, blá blá blá. É assim, se você tá o tempo todo empolgado e não sofre, você não quer sair daquele estado. Você só quer viver aquilo de novo, de novo, de novo. Exato. Então o sofrimento ele pode ser encarado como uma força criativa, né? Essas Exatamente. histórias no fundo, elas não devem ser encaradas como histórias literais, né? Elas são a linguagem mitológica é uma linguagem metafórica que a gente utiliza para entender coisas muito profundas sobre como a psicologia funciona, Exatamente. sobre como o interior, incluindo emoções e tal, funciona. E essa história é excelente, assim, eu acho ela é muito interessante para falar justamente do que a gente está falando agora, né? Como que o sofrimento ele pode representar a possibilidade de salvação num sentido amplo da coisa, possibilidade de criatividade, a possibilidade de uma série de coisas. Ali no caso do budismo, eles estão falando de iluminação, mas você pode levar isso para vários contextos. Exatamente. E não se trata de romantizar o sofrimento, porque sofrer é ruim. Não é disso que a gente está Sim. falando. Mas, Tem, por tem exemplo. sofrimento que não leva a lugar nenhum, ele só faz sofrer. É aquela velha história, né? Há males que vêm para o mal. Então, Também. não tô querendo dizer que tudo é maravilhoso, que sofrer é legal, não. Não é isso que a gente está dizendo, mas o que a gente está dizendo voltando ao meu exemplo ultrapessoal, assim, mas não me incomodo de falar, seria estranho se eu não estivesse sofrendo, ao contrário, né? Eu estar sofrendo quer dizer que eu tive uma mãe maravilhosa e estava com muita saudade, tenho muita saudade. Né, assim, seria esquisito se eu tivesse ultra feliz e eufórica numa situação como aquela. Então, a nossa capacidade de sofrer por situações sérias é também o que faz a gente ter sensibilidade à dor do outro, também o que faz a gente se conectar ao outro, né? Se você não sofre por nada, você seria o quê? Um bobo alegre? E o próprio Spinoza, ele fala na ética sobre os afetos positivos e afetos negativos, e assim, um estado de felicidade total, plena, assim, linear, nem poderia ser chamada de felicidade, porque para você estar feliz, eu não li a ética, mas li outros autores falando sobre. E já conversei muito com meu pai sobre também. Mas é uma obra que eu ainda pretendo ler. Mas que para você falar em felicidade, você tá falando em subir de um estado para outro no qual você ficou feliz. Porque se for algo totalmente linear, você até se acostuma, né? É tipo um orgasmo, sei lá. É um pico em relação a uma realidade anterior que não era tão elevada.
Né? Senão, como é que eu vou poder experimentar uma felicidade se eu tô o tempo inteiro assim? Voltando ao teu exemplo dos deuses que estão lá inebriados, né? Você sente a diferença de um estado em relação ao outro porque você subiu, né? Sei lá, eu terminei o doutorado, foi uma subida, é uma alegria, uma conquista. Se você tem tudo o tempo inteiro e tá num estado de total satisfação em relação a tudo, você nem experimenta essa mudança de humor, né? Essa euforia. Então, o infinito, um Deus talvez nem possa sentir isso, assim. Eu não tô entrando no mérito se Deus existe ou não. Mas o que eu quero dizer é, os humanos que vivem essas oscilações, uma coisa que é infinita, ela não. O que é uma mudança de humor pra uma coisa infinita? Nem existe, só humano. Não sei se eu fui clara no meu pensamento. Tá ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Tá? Tô. Peraí, eu tô testando um negócio aqui no microfone, peraí. E agora, tá me ouvindo? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Melhorou, né? Tá. Não, isso que você falou faz total sentido. Inclusive, eu lembrei agora de uma outra. Deixa eu só ver se eu tô. Inclusive, eu lembrei agora. Se você pega as histórias sobre os deuses da mitologia grega, os deuses são sempre meio entediados, né? E aí eles ficam apurrinhando os humanos para eles terem distração na vida. Mas é por isso, cara, pô, você é um deus. Tudo que você faz o dia inteiro é ficar deitado num sofá clássico comendo ambrosia, sei lá. Você não sente nem dor, porque dor é uma coisa humana, é uma coisa da vida, assim. Não só humana, né? Outros animais também, mas um deus não vai sentir nada, assim. Você se empolgar com alguém, se apaixonar, tudo isso é humano. Sim.